masculino que foi inserido ali na família de Obed-Edom, entre seus filhos, que foram 8 filhos que ele teve, né? E netos, e foram abençoados, amados de uma forma extraordinária, só porque ele acolheu a arca do Senhor com muita honra na sua casa. A mesma coisa acontece conosco. Quando a gente honra a presença de Deus na nossa casa, na nossa vida, quando a gente coloca prioridade. Não, hoje eu vou primeiro no círculo de oração. Eu digo lá em casa para minha nora e para o meu neto: a senhora vai sair e vou para o círculo de oração. Não tenho um filho pequeno. Quando eu tinha os filhos pequenos, eu ia, por que agora eu vou me pedir? Terça-feira eu cheguei aqui debaixo de chuva, eu vim de motor, o moço, a senhora quer pegar a chuva? Eu digo: olha, quando a gente vai para o supermercado, vai debaixo de chuva porque está faltando as coisas em casa. Se for para uma consulta, a gente vai porque está precisando de consultar. E por que eu não vou para casa? Você a senhora tem razão. É mesmo. Não chega com crente que tu vai ouvir, né? Glória a Deus. Então, amados, é com chuva, é com sol, né? Com tristeza, é quando está enfermo, é quando está alegre, é quando está abençoado. A presença de Deus tem que ser prioridade para que venhamos a ser abençoados. Glória a Deus. E só tem essa força porque vocês estão aqui, porque vocês têm a presença de Deus. E através de vocês, a família de vocês são abençoadas. Glória a Deus. Por quê? Porque vocês honram estar aqui. Como a missionária Vivian já falou, não é? Aqui esta casa foi erguida para isso. Para a gente orar, para a gente interceder, para a gente clamar ao Senhor, para a gente adorar. E é aqui que nós vemos os nossos irmãos sendo abençoados. É verdade, Jesus. A gente ora pelos nossos pastores, Deus dá força para eles, resolve os problemas. A gente ora pelos nossos irmãos, Deus resolve os problemas. Por quê? Porque a presença de Deus está na nossa vida. Glória a Deus. Né? Aqui é um templo feito por mãos humanas, mas o templo que Deus se agrada é a nossa própria vida. Nós somos a condução da presença de Deus. Aleluia. Onde a gente passa, alguém diz assim: ali é uma mulher de Deus. Não nem você falar nada. Aquela dali é uma crente. Aí eu ainda digo que nem vive o pastor lá do Pará, ainda é da Assembleia de Deus. Porque é diferente, né, amado? São crentes verdadeiros. Crentes que obedecem à palavra do Senhor. São condutores da presença de Deus. Glória a Deus. Né? A gente conduz dentro de nós, a gente carrega dentro de nós esta presença. E foi por isso que Obed-Edom foi tão abençoado com a sua família. Porque ele foi o instrumento ali que Davi escolheu para aquela casa, para ser guardada a presença de Deus ali. Amado, como é maravilhoso, né? Naquele tempo a arca do Senhor era guardada, né? Na casa, no templo, né? Em alguns lugares. Aí se a gente for ver anteriormente o que aconteceu, que não era para ir conduzido em carroça, puxado por carro de boi, porque o nosso Deus, ele é um Deus digno e honrado. Era para ser trazida pelos levitas, e aquele homem, quando o carro ali tombou, que ele foi segurar, ele morreu na hora. Mas Deus fez justiça. Não, é para mostrar que com Deus não se brinca. Verdade. Glória a Deus. Não podemos brincar com a presença de Deus, né? E Davi ali empolgado, né? Esqueceu dos preceitos. É isso que acontece em muitas famílias hoje, amado. Se esquece dos preceitos do Senhor, né? Aí então, o livro de Provérbios vai dizer, 22:6, né? Ensina a criança no caminho que deve andar. E às vezes a gente não quer fazer isso. Eu, como vó, já tenho bisneto. Aí a gente está ali sempre aconselhando. Eu fui num culto de família, quando chego lá, saí escapulindo do culto de mocidade. Digo, não, vou lá no culto da família, na fonte de vida, o presbítero Josué vai pregar lá, é uma benção, eu vou para lá. Cheguei lá, fui para pegar uma peia. Você que é avó, ensina os seus netos. Eu digo, meu Deus, eu podia ficar sem essa, mas era para me aprender, né, amados? Às vezes a gente quer ouvir outra coisa, mas Deus nos ensina a nós conduzir os nossos netos na presença do Senhor também. Porque faz parte da nossa herança. É família também. São pessoas honradas por nós. Deus nos abençoou até a terceira e a quarta geração. Então nós temos o compromisso, né, amado? Agora para mim é difícil. Tem 30 netos. Aí já tem 6 bisnetos, né? Aí eu digo, Jesus, tem misericórdia. Mas de vez em quando a gente pega um e dá um puxãozinho de orelha. Para ver se ele chega para o lugar. Mas se não chegar, mas eu falei, eu fiz a minha parte. E é isso, amado, nós amar a nossa família. Oh, glória. Meus filhos já estão tudo casados,
Mas quando precisa de pegar um puxãozinho de orelha, eu vou lá com jeitinho, né? Porque já são de maior, mas aí eu vou lá com jeitinho e chego lá, eu vou conversando. Outro dia foi o esposo da Érica, só nós dois no particular, eu dei um puxãozinho de orelha nele de leve, mas que vale que eles escutam e ficam humildemente. Recebe, né, amado? Porque filho pode estar de barba no pé, pode estar velhinho, mas não deixa de ser filho. Então a gente tem que aconselhar. É verdade. E aqui, amado, vai dizer que os filhos de Obed-edom eram homens valentes e corajosos, sabe, que guardavam a entrada da porta do templo do Senhor. Por quê, amado? Porque Obed-edom era um homem temente a Deus. Aí a gente vai ver Lloyd e Eunice, né, que criaram Timóteo ali. O pai de Timóteo, ele era grego, ele era gentil, ele não era cristão. Mas Lloyd, né, sua avó, ensinou para Eunice, e Eunice ensinou a Timóteo, e Timóteo se tornou um mensageiro, um instrumento de Deus, que a gente vê as cartas de Timóteo, que coisa linda, né? Instruídos por Paulo, e ali se tornou uma bênção. Então, mas a gente vê dentro da Bíblia, na palavra de Deus, exemplos que ficaram para nós. Aí a gente vai ver Noemi, perdeu o esposo, perdeu os filhos, né? Uma nora resolveu ir embora, mas Deus sempre prepara alguém para cuidar de nós. É verdade, glória a Deus. Aí Ruth ficou lá, aquela nora abençoada, exemplo de lealdade, fidelidade, amizade, e é isso que eu guardo hoje, né? A gente amar nossas irmãs, ser fiel uma com as outras, falar a verdade, né? Ajudar. Por quê, amado? Porque é família. Aqui se trata de família, né? A família de Deus é a maior família da terra. Glória a Deus, Jesus. E quando a irmã está passando por problemas, a gente sente. Aí o que é que acontece? Aí a gente ajuda, né? Ainda agora a irmã Adalta veio me abraçar ali. Aí ela disse, irmã, não sei se eu estou sumida ou se é a senhora. Eu digo, acho que é nós duas, porque eu não lhe vejo, a senhora não me vê. E assim, amada, a gente sente o amor. E quando o irmão pede oração, é porque ele está precisando. E agora nós estamos orando pelas famílias, né? A gente está lá com um propósito. E ontem, foi na quinta-feira, uma irmã já chegou e disse, olha, irmã Fátima, glória a Deus, meu filho já recebeu a vitória, né? E a gente fica feliz, amado, porque não é só eu que estou orando, é a igreja. Somos nós orando uns pelos outros, e os irmãos vão receber a vitória, e a gente vai se alegrando. É verdade. Aí ela disse, obrigada. Eu digo, não, irmã, é minha obrigação. Não é obrigado, não. É minha obrigação orar pela senhora, e a senhora ora por mim. E assim a senhora recebe sua vitória, e eu recebo a minha também. A gente ora pelas irmãs, as irmãs vão recebendo vitória. As irmãs oram por mim, eu vou recebendo vitória. E assim nós vamos cumprir esse compromisso de família cristã. É verdade. Isso é grandioso, amado. Foi assim desde o início. Agora, amada, a condução de nós conduzir esta presença de Deus dentro de nós depende de mim e de você. Verdade, né? verdade. Quando a gente vai sair, Senhor, vai comigo, toma a minha direção. Eu tenho essa mania. Glória a Deus. Desde que eu me converti. Senhor, eu vou lá em tal lugar, eu entro num carro, Jesus entra comigo. Eu tinha um carrinho vendido para o meu filho, mas toda vez que eu entrava naquele carro, Jesus vai conosco. Amém. Nunca tivemos um acidente, Amém. nunca aquele carro bateu, Verdade. sabe, irmão? Para a honra e a glória do Glória a nome do Deus, Senhor, aleluia. sabe? Porque quando o crente, amado, ele anda na presença de Deus, é assim, para onde ele vai, ele convida o Senhor, Senhor, vai na minha frente, Isso, né? aleluia. Vai, Jesus, me guarda, me dá direção. Olha, a irmã está querendo viajar, eu sei que ela já está orando pela viagem dela, né? Vai ver sua família ali, mas não vai demorar não, né? Então, queridos, é assim que é a vida da família do povo de Deus. Glória a É Deus. vivendo em consonância com o céu, né? A gente vem para cá e Deus vem conosco, a gente vai para casa e Deus vai conosco, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então Ele está conosco em todos os lugares ao mesmo tempo, né? E todo o poder está em suas mãos, e isso é gratificante, queridos. Nós saber. E eu fiquei, amada, maravilhada de ver que os filhos de Obed-edom, eles eram como leão. Para quê? Para guardar a casa do Senhor. Olha, amada, que gratidão, né? Homens temente a Deus. Que os nossos filhos venham a ser assim. Você já viu filho de irmã? Em nome de Jesus, né? Filhos de irmãs, né, que são pregadores. Por quê? Porque a mãe orou. Verdade. Eu tenho 10 lá em casa. Quando chegava a semana do culto das crianças, irmã, eu tinha uma missão. Meu velho trabalhava na roça,
Olha, quem gosta de ler um versículo, a Érica sabe, tem um cunhado dela que é bacharel em teologia, eu tenho vontade de trazer ele aqui, o Elco, que mora em Macapá. O Elco gostava de ler Bíblia, desde criança, 6 aninhos de idade. Aí ensinava um versículo, para quem queria cantar ensinava um hino, e assim ia. A irmã chegava ao culto das crianças, só eu com meus filhos, a gente fazia o culto das crianças. Não fosse mais nenhum. Meu Deus. Porque era 10, né? Quem cantava os indados cantava, quem pregava, pregava, e quem orava, orava, e tirava uma criança para tirar a oferta também, e era uma bênção. E hoje meus filhos tem cantor, tem pregador, tem músico, e é uma bênção, amada. Ainda tem um que está afastado, mas eu sei que muito em breve ele vai retornar. Em nome de Jesus. Então, querido, é assim, família é isso, você tira sempre um tempo, né? Para orar com o seu filho, para meu amor, vem cá, meu velho, bem, não sei como é que chama, né? Não pode chamar de pai, né? Nem de mãe, porque não combina, né? Então, assim, aí você tira aquele momentinho com a família, amado, e Deus abençoa de uma forma extraordinária. Porque a família tem que ter aquela comunhão e tem que estar, né, amado, com esta presença divina na nossa família, no nosso lar, 24 horas. Porque é difícil. Sem a presença de Deus, a gente não consegue. Viu o que Moisés falou? Ele disse, Senhor, se tu não fores conosco, nós não iremos. Sem a tua presença, não temos condição de sair daqui. E assim que é uma família. Se Deus não estiver, irmã Adriana, no centro da família, de nada adianta. Verdade. Às vezes o marido não é crente, mas a esposa é crente. E a Bíblia vai dizer lá em Coríntios que o esposo não crente é santificado através da esposa. Olha, irmã, como é forte o mistério. Que coisa linda, né? Orei 22 anos para o meu esposo se converter. Quando ele se converteu, ficou mais crente do que eu. Aí, às vezes, eu até dizia, meu Deus do céu, o homem está mais crente do que eu. Às vezes, eu ficava até assim, porque pensa num homem que sabia a palavra, não sabia, só estudou a carta de ABC. Mas conhecia. Teólogo era aquele dali. Sabe o que é isso, amado? Oração. A oração moveu a mão de Deus, converteu o meu esposo e vai converter. Se tem alguma aqui que tem filho que ainda não é crente, acredite. A sua oração está chegando no céu, o seu filho vai se tornar uma bênção, principalmente da irmã Meriam. Glória a Deus. Eu já vejo aquele menino sendo uma bênção, em nome de Jesus. Glória a Deus. Se tem algum esposo que ainda não é crente, Jesus vai salvar. Amém, Jesus. Se tem alguma aqui que está querendo um esposo, Jesus vai prover. Porque não é bom que o homem esteja só, nem a mulher nova. Eu não quero mais porque eu já tenho bastante homem na minha família. São 10 netos, 9 homens, 30 netos, aí tem um monte de bisnetos, aí tem o meu irmão que eu cuido dele, então já chega Jesus de homem na minha vida. Amém. E eu estou feliz com Jesus, querido. É maravilhoso a gente ser como este homem que honrou a presença do Senhor, Obed-Edom, né? Amém. E Lloyd e Eunice, que exemplo glorioso, ensinando ali o Timóteo, que coisa linda. Aí a gente vai ver Noemi. Ela disse, não me chame mais Noemi, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso amargou minha vida, tirou meu esposo, tirou meu filho. Mas ela não se desviou, viu, irmão? Aí ela ganhou Ruth, Deus preparou Ruth, Ruth cuidou dela e se tornou a trisavó de Jesus, né? É verdade. Bênção gloriosa, amado, na família. A família é como a Érica já falou aqui, né? É a chave da sociedade. É verdade. É tudo de bom, é uma família. Tudo começa na família, começou lá no Jardim do Éden. Então vamos continuar orando pelas famílias, né? Vamos continuar honrando a nossa família. Vamos continuar intercedendo pelas famílias dos nossos irmãos, né? Hoje agora está uma febre tão grande de marido querer deixar a esposa pela mais nova e depois ele se rebenta todinho quando vê, volta para a esposa mais velha. Que é para ele aprender que com Deus não se brinca. Verdade. A gente tem visto muitos exemplos, né? Mas o Senhor Deus tem abençoado, amado. Que Deus abençoe cada um aqui que está representando a sua Glória a Deus, aleluia. Sair daqui sem vitória. E as viúvas também são abençoadas, sabe por quê? Porque nós temos nossos filhos, é a nossa família, né, Maidirene? Nós temos os nossos netos, tem genro. E quando eu oro pela família das minhas noras também. Porque faz parte já da minha família. Aí eu oro pela família do meu genro, que é um filho que eu ganhei. Eu vinha dizendo
para o motorhome que eu vinha. Eu digo, minhas noras são como filhas para mim. Aí eu disse, que maravilha. Eu digo, pois é. Porque tem gente que diz, olha, fulana, a língua de sogra, uma planta grandona que tem uma folha assim grande. Eu digo, mas tem sogra, né, amado? Que ela não sabe se comportar, e tem hora que também não sabe. Eu louvo a Deus se você me comportar com as minhas, e ela sabe se comportar comigo, e a gente conhece a palavra, e a gente vai vivendo em consonância com o céu. Glória isso é a Deus. gratificante. Glória né, a amado? Deus. O meu genro, a mesma coisa, me chama de minha sogra. E quando eu vou lá para o Pará, só volto me carregar no colo. Isso é Deus, amado. Eu orei tanto para Deus me dar um gênero compatível com a minha filha. E hoje Deus fez esse propósito. Glória a Deus. Então, minha família só está crescendo. O dia que eu for dessa vida, eu vou feliz porque eu sei que eu vou deixar um legado. Glória a Deus. Em nome de Jesus, Oh, glória, um Jesus. legado de aprendizado da palavra. Eu faço de tudo para não escandalizar o nome do Senhor. Porque eles se espelham em qualquer coisa. A vovó, qualquer coisa, a mamãe. Eu digo, meu Deus, tem misericórdia. Aí o Mielson diz assim, mãe, o papai foi, mas o cajado está na sua mão. Aí o prefeito Alexandre um dia disse, mulher, tu não é Moisés, mas o cajado está na tua mão. Eu digo, meu Deus, grande responsabilidade é. Então, amados, é gratificante você saber que você é condutor desta presença gloriosa. Né? Você conduz a presença de Deus aonde? Dentro de você. Glória a Deus. Né? Onde eu passo, aí, olha só, aí eu posso cantar assim, Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me Oh, ouvir. glória a Deus. Que Deus os abençoe, queridos. Amém. Viu? Glória a Eu Deus. disse que é pregadora, eu não sou pregadora não, tá, irmã? Eu sei falar um pouquinho assim da palavra, mas não tenho assim aquele conhecimento, tá? E que Deus abençoe, eu agradeço a oportunidade, Amém. que Deus abençoe cada um. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus.